Então eu peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Eu acho que de todas as fontes de poder, todas as fontes de adquirir, né, estou usando assim, falando de maneira bem grosseira, todas as formas de você adquirir poder na sua oração, essa forma aqui é a forma mais eficiente que existe de você ter uma oração eficiente e em muitos casos você nem precisar orar. E por outro lado também você vai ter uma vida equilibrada, você vai ter uma vida quieta e sossegada, longe do domínio de Mamon. Mamon, os irmãos sabem, eu tenho compartilhado com os irmãos, é o Deus da riqueza, é o Deus das coisas materiais, é o Deus dos interesses, não é? É o Deus que predomina o hedonismo, né? O culto a si próprio. Então, se nós seguirmos, né, a orientação do que o próprio Jesus falou nessa palavra, nós vamos ser pessoas felizes. O conceito de felicidade de Deus para nós é totalmente diferente do conceito de felicidade que o mundo mostra, não é? O mundo mostra a ostentação. Hoje nós temos ostentação até mesmo na música gospel. A gente não vai ver um cantor tocando um violão na frente de uma igrejinha, e grava um clipe na frente de uma igrejinha de taipa e tudo, né? Geralmente os clipes que são gravados são em lugares assim, né, cinematográficos, aquela coisa toda. Então, hoje a gente vai encontrar ostentação até mesmo na música gospel. Então, a vibe de hoje é ostentação. Aí isso é conceito de felicidade. Você ostentar uma boa roupa, você ostentar uma viagem, né? Você ostentar boas relações que eu digo assim, de pessoas de nome, não é? E você ostentar que você está num bom restaurante. Então, a vibe de hoje é ostentação. Mas esse é o conceito de felicidade. Corpo escultural, né? A pessoa tem um corpo escultural e aí isso também conceitua-se como felicidade. Mas a Bíblia Sagrada, principalmente lá no Sermão do Monte, quando Jesus nos ensina, especialmente no capítulo 5 de Mateus, ele fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado. Quando ele fala bem-aventurado, ele está dizendo feliz, é o conceito de felicidade. E aqui também nós estamos caminhando nesse mesmo trilho, vendo na palavra de Deus como é que a gente pode adquirir felicidade, como é que a gente pode ter uma oração eficiente e muitas vezes nem precisar orar para que nós recebamos resposta das nossas orações. Olha, eu estava comentando, ontem com uma pessoa, né, e eu dizendo para ela que os americanos eles fazem pesquisa de tudo. E aí os americanos eles fizeram uma pesquisa de 4 décadas, né, 40 anos, fizeram a pesquisa com mulheres da prateleira de cima, mulheres executivas, mulheres donas do próprio nariz, mulheres que podem comprar aquilo que os olhos delas veem, mulheres que têm uma vida, não é, independente. E essa pesquisa foi feita por 40 anos com essas mulheres e foi feita uma pergunta a elas: qual seria a sua maior realização? E a resposta foi uníssono, elas responderam a uma só voz, dizendo: o meu maior sonho, a minha maior realização seria estar na minha casinha fazendo aquela comidinha para o meu marido. E às vezes a gente precisa percorrer todo esse curso, né, para chegar lá na frente e entender que o conceito de felicidade não é isso que nós imaginamos, não é isso que a mídia propaga, né, que o meio econômico divulga tanto para nós, mexe tanto com o nosso imaginário para que eles possam vender os seus produtos e os seus serviços. Então o conceito de felicidade na Bíblia Sagrada é totalmente diferente. Deixo-vos a paz, Jesus já falou, João capítulo 14. A minha paz vos dou, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não vos-la dou como o mundo a dá. E a gente vai entender ao longo da história das Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar aqui homens e mulheres que foram felizes sem ostentação. Não eram pessoas miseráveis, não eram pessoas infelizes, foram pessoas felizes a tal ponto de nem mesmo a ameaça de morte, a iminente ameaça de morte, fosse capaz
de tirar a felicidade e a paz dessas pessoas, não é? Porque a gente sabe que o maior inimigo da ciência é a morte. E quando a gente adoece, que de repente tem um suposto risco de morte, aí o mundo se acaba. Mas para essa gente aqui, dos tempos bíblicos, a coisa é totalmente diferente. Por que é diferente? É porque eles eram dos tempos bíblicos? Não, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje? Será o mesmo Deus de amanhã? Você acredita que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, será o mesmo Deus de amanhã? Claro que é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de amanhã, o Deus de ontem. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16, diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Bom, nós aqui nesse texto, nós vamos saber por que nós como cristãos, fomos escolhidos. Não por que nós somos escolhidos, nós vamos entender que nós como cristãos, nós somos escolhidos. E escolhidos para quê? Primeiro, nós somos escolhidos para glorificar o nome do Senhor. Na nossa vida, ponto número 1, nós como cristãos, aqui a palavra é para cristãos, Jesus estava falando para os seus discípulos, a nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor está sendo glorificado na minha vida em tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou vivenciando está sendo glorificado? Ótimo. Se isso está acontecendo, maravilha. Então, nós somos escolhidos como cristãos. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Deus nos escolheu para que nós frutificássemos, e vos escolhi para que vades e deis frutos. Na minha Bíblia aqui, esse substantivo está no plural, não sei se na sua está no plural. E aí nós vamos entender que esse fruto, ou que esses frutos, não são os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, me parece que o versículo 22, que aí fala dos frutos do fruto do Espírito, né? Amor, longanimidade, paz, mansidão, domínio próprio, temperança, fé. Fruto do Espírito você vai encontrar lá em Gálatas capítulo 5, está no singular, ou seja, a gente vai ver vários adjetivos, amor, longanimidade, paz, mansidão, domínio próprio, você vai ver vários adjetivos, mas é um fruto só, é como se fosse um cacho de uva, né? Ali você tem várias uvas, então o fruto do Espírito é algo singular, é algo que tem que sair de nós. Não, eu sou longânimo, mas eu não tenho domínio próprio. Não, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não pode alegar que tem uma determinada característica, mas outra ela não possui. Nós temos que ser crentes por completo, apesar das nossas limitações. Então aqui, lá no Gálatas capítulo 5, está falando de fruto, a palavra está no singular. Aqui, a palavra está no plural. Está falando de frutos. E que frutos são esses, pastor? Nós não vamos ter outro entendimento, senão vidas conduzidas para o altar do Senhor. Vidas alcançadas pelo Evangelho da graça. Esses são os frutos que o Senhor Deus requer de cada um de nós. E a pergunta que eu faço é: eu tenho frutificado? Nós já estamos aí praticamente encerrando o ano, nós estamos em agosto de 2025. Eu tenho frutificado? Já se passaram aí 9 meses, 10 meses, 9, mas eu tenho frutificado? Sim ou não? Eu tenho que responder essa pergunta e ela precisa ser respondida. Você tem frutificado? Quantas vidas você trouxe ao altar do Senhor durante esse ano? Você tem se conformado com o fato de ser um cristão ativista, de ser um cristão litúrgico, que participa das liturgias da igreja? Se isso tem acontecido com você, você precisa repensar o seu conceito de alguém que foi escolhido por Deus para frutificar. Nós fomos escolhidos para frutificar. Primeiro, para glorificar o nome do Senhor. Segundo, para frutificar.
não cabe nenhuma desculpa nesse processo, nessa missão, para frutificarmos, para trazermos vidas ao altar do Senhor. Irmãos, o maior bem que se possa fazer a uma pessoa é você conduzir ela até o altar do Senhor. É o maior bem que se possa fazer a uma pessoa. Não tenho prata nem ouro. O que aquele paralítico esperava de Pedro e João era prata e ouro. Ele precisava, convenhamos, estava ali pedindo esmolas. Mas eles disseram, não tenho prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Então nós não temos desculpas para não frutificarmos. Tanto é que se você for lá em Mateus capítulo, me parece que é o capítulo 19, versículo 21 de Mateus, você vai ver lá a parábola da figueira. Quando Jesus, voltando para Jerusalém, vê uma figueira na beira do caminho e ele vai em direção a ela para colher figos. Quando ele chega lá, ele não encontra figos, ele só encontra folhas. O que é que ele diz para aquela figueira? Seca imediatamente. E a Bíblia Sagrada diz que aquela figueira secou imediatamente. Como, Senhor? Mas se não fosse época de figo, se não fosse a estação dos frutos, e se de repente se fosse se tratar de uma figueira brávia, que é uma figueira que não dá frutos, não interessa se era a época de figos ou não, não interessa se era uma figueira brávia, o que interessa é que o autor da vida estava requerendo fruto delas. É claro que o Senhor usa essa parábola para um ensino, é um intuito pedagógico nessa parábola. Assim como ele fez com aquela figueira, ele também diz que faz com nós, quando vai requerer de nós frutos, que não encontrar os frutos em nós. Porque quem é que está pedindo para nós frutificar? É o próprio Jesus. Se foi Ele que nos escolheu, é Ele quem está chamando eu e você para frutificar. Você pode dizer, mas eu não tenho tempo de evangelizar. Ah, mas eu não sei pregar o evangelho. Ah, mas eu não faço parte da liderança da igreja. Ah, mas eu isso, mas aquilo. Você pode inventar qualquer desculpa para não ser uma pessoa que tenha frutificado. Deus não aceita nenhuma desculpa nossa. O que acontece? Bom, ele diz na palavra dele que vai acontecer conosco mesmo, que aconteceu com aquela figueira. Mas está indo tão bem, não vejo diferença, está tudo bem. Para Eva e seu esposo Adão, eles continuaram a mesma pessoa, não continuaram? Sim, continuaram a mesma pessoa. Só que daquele momento em diante da queda, ele passou a comer do sol do rosto. Ela passou a sofrer dores de parto. Eles passaram o sofrimento, começou a fazer parte da alma humana. Não mudou o biotipo deles, não mudou o físico deles, esteticamente falando. Mas a partir daquele momento eles ficaram vulneráveis às mazelas dessa vida. Então você pode olhar para você nunca evangelizou ninguém, você nunca conquistou uma alma para Jesus, o ano já está terminando, e você acha que está tudo bem, e não está. A Bíblia Sagrada diz que não está. A Bíblia Sagrada nos chamou para nós frutificarmos. E isso, irmãos, é conceito de felicidade. Pois ele diz assim, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ou seja, quando eu sou uma pessoa que frutifica, que traz vidas para o altar do Senhor, a minha oração se torna uma oração eficiente. E, repito, em alguns casos nós não precisamos nem orar para que o milagre aconteça. Olha a chave para a oração eficiente. A fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, um dos segredos para que nós tenhamos uma oração eficiente é essa. Um dos segredos para que nós tenhamos uma vida feliz é essa. Você vai encontrar o João, eu não sei quanto tempo João Batista passou, não sei se 3 anos ou mais, porque o ministério dele antecedeu o ministério de Jesus, e ele era 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus somente, ele era primo de Jesus, mas ele foi que preparou o caminho para a chegada de Jesus. Eu não sei se ele passou 1 ano pregando no deserto, mas você não vai ver o João se lastimando da vida. Ah, eu queria era ter um carro para mim poder evangelizar. Ah, se eu tivesse uma moto para poder evangelizar. Ah, se eu tivesse num emprego que eu tivesse pelo menos amanhã livre para evangelizar. Ah, se meu patrão me liberasse pelo menos para me poder participar das coisas da igreja. Ah, você não vai ver João Batista fazendo isso. Você não vai ver João Batista frequentando os melhores restaurantes da sua época. Pelo contrário, ele não se vestia legal, mas não era um cara infeliz.
Ele era um cara muito feliz e resolvido, digo assim de passagem, da vida dele. Você vai olhar para os outros profetas também, o Elias. Eles eram pessoas felizes. Todos esses homens, essas mulheres que serviram ao Senhor, anunciando o reino de Deus, na sua missão, eram pessoas felizes. E este é o conceito de felicidade. A gente, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando nós pregamos o Evangelho da graça, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo, e algumas coisas que torturam as pessoas nessa vida, passam a não nos torturar, perdem o seu valor. Você se torna uma pessoa mais feliz, porque você não se torna escrava de mamon. As coisas materiais dessa vida não vão fazer sentido a você. Todavia, se Deus quiser você como alto executivo de uma empresa, Deus vai colocar você como alto executivo de uma empresa, para que lá na empresa você possa evangelizar as pessoas. Deus pode lhe colocar como presidente da república, para que você, na condição de presidente, possa evangelizar. Mas essa não é a questão. Porque a gente vai encontrar um José de Arimateia da vida, que era muito rico, né? Era muito rico, a Bíblia Sagrada diz, foi ele quem pediu o corpo de Jesus. Ali estava a missão de um homem que tinha influência, usou da sua influência para se aproximar de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Você vai encontrar um rei de um império ímpio, né, sendo usado por Deus e sendo anunciada a missão dele 700 anos antes daquele rei ímpio existir. O Senhor Deus já tinha falado da missão dele, Ciro, o grande rei do império persa. O Senhor Deus chamou Ciro de meu ungido. Por quê? Porque foi Ciro exatamente quem liberou o povo de Israel para voltar para Israel do cativeiro e morar em Israel. E Deus usou um camarada, um rei de um império ímpio. Então Deus pode sim lhe colocar, né, como um grande estadista. Deus pode lhe colocar como um grande profissional, ganhando muito dinheiro, de maneira que lá você glorifique o nome dele. Pode. Não significa dizer que você também vai ser um João Batista da vida, que vai andar errante por aí, que você vai ser um Elias também, que vai andar, né, de monte em monte. Não. O que nós precisamos entender é que um homem que está em comunhão com Deus, que uma mulher que está em comunhão com Deus, independentemente das circunstâncias, ela é feliz, ele é feliz. E a oração dessa pessoa, diz a Bíblia Sagrada, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo para mim e para você aqui, a nossa oração, ela vai se tornar uma oração eficiente a partir do momento que eu ser um evangelista, que eu ser um missionário. Enquanto nós não despertarmos o senso missionário no nosso coração, nós não vamos estar fazendo a principal missão para a qual o Senhor nos chamou para fazer parte da sua igreja. A principal. Se a igreja faz eventos, faz evento dos jovens e tal. Deus não nos chamou a gente para estar fazendo só evento de jovem. Deus não chamou a gente para estar fazendo evento de homens. Deus nos chamou para estar fazendo evento de casais. Sim, por meio do evento dos jovens, ganhar alma para Cristo. Por meio do evento dos homens, por meio do evento de casais, ganhar alma para Cristo. Se não houvesse interesse nosso, a nossa relação tem que ser uma relação interesseira, quando nós nos aproximarmos de pessoas. É tentar aproximar essa pessoa de Cristo, não da igreja, mas aproximar essa pessoa de Cristo. E quando o nosso interesse, quantas pessoas nós nos relacionamos, na sua vida profissional, você tem noção com quantas pessoas que não conhecem a Cristo, você se relacionou com elas ao longo deste ano? Você tem noção? Quantas pessoas? Para pensar. Até mesmo um cafezinho onde você vai tomar, uma lanchonete onde você vai fazer o lanche, um restaurante onde você vai jantar. Você já parou para prestar atenção quantas pessoas você se relacionou? E a pergunta é, para quantas delas você anunciou o Evangelho? E aí queremos oração eficiente e queremos ser felizes. Mas está aqui. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. A fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Fique de pé, vamos orar.